No lado oposto da moeda manchada de sangue do UFC, há uma série de maldições que, se ignoradas pelos lutadores, certamente levarão ao desastre. Seja destino, coincidência ou talvez uma força superior em ação, essas maldições têm atormentado os fãs de artes marciais mistas por tanto tempo e com tal consistência que se tornaram lendas folclóricas. De entrevistas a rappers, barbeiros a videogames, coisas selvagens e estranhas podem catalisar a queda dramática de um lutador. Guia do UFC para palavrões no artes marciais mistas. Se curtir o vídeo, considere se inscrever. Apenas uma pequena porcentagem dos espectadores é inscrita e a meta é atingir 20 mil até o final do ano. Conan O'Brien, apresentador veterano de talk show, é um nome improvável no mundo do artes marciais mistas, mas com sua longa carreira, o envolvimento com esportes de combate era inevitável. Diga-lhes o que você teme sobre Conan. De McGregor a Diaz, grandes estrelas do esporte elogiaram o programa, tornando-se tradição para campeões e populares lutadores participarem como parte da divulgação midiática. No entanto, ficou evidente que aqueles que ousassem sentar na cadeira oposta durante a entrevista sofriam uma derrota devastadora na luta seguinte. Os dois mencionados, McGregor faria sua estreia no Conan, O que... Nate Diaz então o estrangulou prontamente no segundo round em uma grande reviravolta. Diaz, por sua vez, iria para a revanche e desta vez o destino fez a luta ir para o outro lado. Apesar de não ser no Conan, a aparição de Ronda Rousey no Jimmy Fallon é simplesmente arrepiante demais para não ser incluída aqui. Sinto que ela tentará manter distância, me frustrar até que eu cometa um erro e talvez tente me chutar na cabeça, mas não será assim. A campeã dos pesos galo Miesha Tate perderia para Amanda Nunes e o lendário Michael Bisping seria derrotado pelo Greatest of All Time dos pesos meio-médios, Georges St-Pierre, no UFC 2017. Com uma luta pelo status de campeão duplo contra Steve Miocic se aproximando, a maldição ganhou tanta força que Daniel Cormier quase desistiu de sua aparição em preparação para o combate. Os deuses do artes marciais mistas estavam do lado de DC no UFC 226, pois Cormier conquistou um segundo título de forma enfática com um KO no primeiro round. Ele declarou que retornaria para fazê-lo. Declarando que retornaria ao show após a vitória, ele orgulhosamente colocaria 2 cinturões na mesa do apresentador, quebrando uma maldição não vista há tempos. Quão logo após você ganhar essa partida, você pensou na maldição do Conan imediatamente? Assim que cheguei nos bastidores, o RP do UFC veio e disse: ótimo trabalho, as coisas vão ficar loucas. Eu disse, nada é mais louco do que o fato de eu ter acabado de ganhar essa luta, mesmo tendo ido ao Conan e a maldição do corte de cabelo. O mais estranho desta lista é que qualquer lutador que apareça cortando o cabelo na série Embedded do UFC está em risco de perder sua próxima luta. Apesar de alguns lutadores refutarem a teoria, um número alarmante de contendores de alto nível e campeões sucumbiram a ela. Anthony Pettis, no auge de seus poderes leves, teve seu reinado de título interrompido por Rafael dos Anjos, e Max Holloway do Havaí teve uma sequência de 14 vitórias interrompida por Dustin Poirier em uma disputa pelo título leve. Como Ronda Rousey previu de forma arrepiante seu destino contra Holly Holm, Gaethje ousaria pronunciar a própria maldição em um episódio incorporado na preparação para sua luta pelo título contra... Dizem que quando você corta o cabelo neste programa de TV, é azar e você perde. Eu não acredito nisso. Estar elegante é uma parte essencial da semana de luta, mas talvez os contendores devam evitar a barbearia no futuro. A maldição da capa dos jogos UFC da EA é tão terrível quanto a qualidade dos jogos em si, não importa o esporte. Os títulos anuais da EA sempre têm estrelas escolhidas para a capa. Atletas que viram garotos propaganda da edição anual. Coisas padrão, mas nos jogos UFC da EA, quem ousar gracejar a capa provavelmente entrará em espiral descendente. Desde que a EA comprou os direitos em 2014 no primeiro título, Alexander Gustafsson foi brutalmente abatido por Anthony Johnson em seu país natal. E embora Jon Jones obviamente sobreviva ao seu próximo combate, e ao seguinte, esse é o Jon Jones. Ele parece isento de qualquer cruel reviravolta do destino. No UFC 2, Rousey e McGregor estamparam a capa. Rousey foi derrotada em 48 segundos em seu retorno, enquanto McGregor perdeu para Nate Diaz.
Mas não é só isso. O UFC 3 teria um McGregor bicampeão sério, que perderia para Khabib no UFC 229. O UFC 4, lançado em 2021, teria Masvidal e Adesanya, ambos com visual afiado, mas não foi assim que se apresentaram no octógono. Masvidal seria brutalmente finalizado por Usman no UFC 261. Adesanya só venceria mais uma luta, antes de perder sua invencibilidade para Jan Blachowicz. Você pensaria que seria isso, não é? Bem, apenas momentos após o anúncio da capa para o lançamento iminente do UFC 5, a maldição, claro, atacaria novamente. Adesanya faria sua segunda aparição, agora na edição deluxe da capa, vestindo os shorts preto e dourado. Como você provavelmente sabe, ao acertar o queixo de Israel com a mão direita no 293, espancando-o por 5 rounds em uma grande reviravolta. Na capa padrão, Shevchenko seria a próxima, sendo roubada de recuperar seu título contra Alexa Carrasco por má arbitragem. O único homem de pé, é claro, o rei peso por peso Alexander Volkanovski. Ele está programado para lutar contra o georgiano Ilia Topuria em sua próxima defesa. Veremos se a maldição fará mais uma vítima. Enquanto fazia as anotações para este vídeo, vi que havia mais um. A capa da edição Deluxe do UFC 3 tinha Mighty Mouse na frente, possivelmente o maior lutador de todos os tempos, e até ele foi vítima da maldição, perdendo uma decisão dividida para Henry Cejudo na revanche antes de ser trocado por Ben Askren. Isso significa que até a próxima luta de Volkanovski, em 90% das vezes, um lutador que apareceu na capa foi derrotado. A maldição do Drake. O rapper e megastar Drake é especialista em criar música terrível. Em errar suas previsões do UFC sem falhar. Antes de um pay-per-view cheio, é comum o artista postar suas jogadas ousadas no Instagram, sempre com uma quantidade absurda de dinheiro sendo apostada em alguém. Agora, quem é escolhido pelo canadense geralmente acaba perdendo. Gaethje contra Charles, Masvidal contra Colby, Usman para Edwards. Mas o mais chocante de tudo, ele perderia 2 milhões de dólares, pois Alex Pereira derrotaria o último Stylebender em 281. Mas vai um passo além disso. Aqueles que tiram foto com o homem acabam tendo um destino semelhante. No UFC 229, ele estava repetidamente em pé ao redor de McGregor, com uma bandeira irlandesa envolta nele. E todos nós sabemos como foi aquela briga, a maldição do tio Chael. Creio que este clipe resuma bem isso. Quer um palpite direto? Acredito que Cowboy Cerrone consiga uma reviravolta. Eu prevejo oficialmente que Charles Oliver não ganha um round. Não estou procurando ser uma idiota. Holloway contra Volkanovski. Sabe de uma coisa? Aposto que o Max já o venceu 2 vezes. Apesar de sua carreira de lutador ter sido enfeitada, dentro do cage seu papel como analista youtuber teve menos sucesso em termos de precisão, com escolhas ousadas antes de grandes lutas. É cômico o quanto ele errou e certamente terá mais deslizes no futuro.